DCE, estudante de Engenharia Química, Gabriel Kiel. Chega aí, Gabriel. Só um pouquinho. Caros colegas, pais, professores, funcionários, magníficos reitor e vice-reitor, muito boa noite. Queria já adiantar para o pessoal aí que está organizando o evento que provavelmente eu passe um pouquinho do meu tempo. Pois bem, meu nome é Gabriel Kiel, como já foi falado, e eu sou presidente do Diretório Central dos Estudantes da PUC Paraná, o DCE. Todos os anos, alunos das PUCs do Paraná se organizam para as eleições do diretório. Somos Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. Com duração de 1 ano, a gestão do DCE, que é o órgão de máxima representação estudantil que uma universidade pode ter, é responsável pelos direitos dos estudantes, por lutar pelos direitos dos estudantes da PUC. Tarefa essa que nem sempre é fácil, levando-nos à diária reflexão. Por que fazemos isso? Desde que o mundo é mundo, seres de todas as espécies estão em constante evolução, e mesmo que de maneira inconsciente, em busca do tão famigerado bem-estar social. E é aí que o DCE entra. Fazemos o que fazemos porque estamos cansados de depender de outros para a mudança da nossa própria realidade. Acordamos cedo para vir à faculdade, mesmo em período de férias, porque acreditamos que cada um de nós é capaz de melhorar a realidade em que vive, mesmo que seja só um pouco. Somos protagonistas da nossa própria história e mais, queremos que vocês também sejam da de vocês. A PUC, com certeza, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Aqui, eu conheci pessoas incríveis, desde alunos e funcionários. Pessoas que me ajudaram a moldar o Gabriel Kiel que hoje vos fala. Por isso, aproveite ao máximo possível todas as oportunidades que essa tremenda universidade tem a oferecer. Somos alunos participando dos centros acadêmicos, coletivos, baterias, times, empresas, juniores, atléticas, clubes e mais um montão de coisas, todas feitas por alunos, para os alunos, evidenciando toda a pluralidade puciana. E por falar em pluralidade, aqui devemos destacar um fato. Com tantos grupos existentes dentro da universidade, fica claro suas peculiaridades. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes. E como atender essas necessidades? Talvez vocês possam me ajudar, porque eu devo estar ficando velho. Afinal, caro calouro, acredite você ou não, quando eu entrei nessa universidade, o estacionamento era de graça. O que aconteceu por mais de 50 anos. Mas enfim, vamos aqui a algumas curiosidades sobre a PUC. Fato número 1. Caso você seja eleito membro do DCE, temos o privilégio de assumir um espaço cedido pela universidade e contar com uma incrível estrutura de fiação velha, janelas quebradas e uma fossa aberta em pleno verão, deixando o diretório com um cheirinho. Mas não se preocupe, como toda estrutura da PUC, você não precisa gastar com nada para arrumar, e nem pode. Porque só a PUC pode consertar suas próprias instalações. E para isso, basta solicitar à PUC, que dentro de aproximadamente 1 ano e meio, eles te dão uma resposta de quando irão arrumar. Enquanto isso, você pode utilizar plásticos bolhas na janela para impedir que a chuva entre. Não é sensacional? Mas vamos ao fato número 2. Anos atrás, gestões do DCE, anteriores à nossa, criaram o JIP, Jogos Internos da PUC. Porém, em 2016, a PUC, em conjunto com as atléticas, passaram a organizar o JIP, devido a, naquela época, o DCE estar em transição da antiga gestão para a nossa. Ou seja, eles fizeram certo. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, em 2017, já com a gestão do DCE, a PUC preferiu manter-se na organização do JIP, o que não teria problema, se não fosse pelo fato de que a PUC solicitou ao DCE que este fizesse o orçamento dos ônibus, o que foi feito cerca de 1 mês antes do evento. E mesmo assim, nossa querida pontifícia, por falta de organização, demorou para escolher quais linhas de ônibus utilizariam, culminando em uma empresa com ônibus velhos, muito acima do preço orçado pelo DCE, quase 10 mil. Sem ar-condicionado e sem banheiro, para que seus queridos alunos das PUCs do interior viessem até Curitiba jogar. E
Falando por falta de organização, vamos ao fato número 3. No dia 20 de novembro do ano passado, foi aprovado no CONSUM, Conselho Universitário, que é o órgão de máxima deliberação dessa universidade, a Semana do Calouro PUC Paraná. Ideia essa já existente em outras universidades, idealizada pelo DCE aqui para a PUC. Inclusive, esses estandes também foram ideia nossa. Como os membros efetivos do CONSUM, o qual o DCE possui 3 das mais de 20 cadeiras existentes no Conselho, sendo este composto por decanos e reitoria, a proposta fora apresentada e aprovada com unanimidade, dando-nos direito a realizar a Semana do Calouro nos dias 19 e 20 de fevereiro desse ano, o que, infelizmente, não ocorreu em Toledo, pois, por motivos ainda desconhecidos, o evento foi boicotado de acontecer nos dias previstos, sendo cedido ao DCE que fizesse apenas no dia 22. E aqui um detalhe, a própria PUC não cumprira com o que ela mesma aprovara, pois, ora, qual a validade de suas ações, se nem mesmo as documentadas no parecer número 85/2017 são respeitadas? Mas a história não para por aí. O mesmo evento, que, repito, aprovado em novembro, só foi divulgado pela PUC na última sexta-feira, enfraquecendo toda a possibilidade de adesão. Fato número 4. No primeiro semestre de 2016, foi instaurado na PUC o estacionamento pago, o que gerou polêmica e protestos no campus Curitiba. Mas como não éramos DCE na época, nada pudemos fazer. Porém, os dias passam e a história se repete. Recentemente, a PUC anunciou o aumento da tarifa do estacionamento, aquele mesmo que por mais de 50 anos era gratuito. Aumento aos mensalistas em 7 vezes maior do que a inflação. Devemos lembrar também que, dentre os argumentos da PUC para a implementação do estacionamento, estava a falta de dinheiro para atender as demandas e que, com a terceirização, a Autoparque passaria a realizar uma série de benfeitorias, o que todos sabemos não foram feitas. Pois, em dias de chuva, não temos um estacionamento, temos uma marina. Pena que os alunos ainda não podem vir de barco para a universidade. Fato número 5. Não é de hoje que alunos pedem um restaurante universitário para a faculdade. Tendo em vista os programas criados pelo governo nos últimos anos, como ProUni e FIES, além das próprias bolsas da PUC e financiamentos, o meu caso, o quadro social da PUC há muito tempo mudara. Alunos de todas as classes aqui estudam. Alunos de diferentes classes sociais com necessidades diferentes. Mas ok, a PUC finalmente parecia ter ouvido os pedidos dos alunos, se não fosse o fato de apresentarem uma proposta ao DCE incondizente com a realidade. Um RU em que preços são mais caros que de alguns restaurantes das redondezas. Mas a piada não para por aí. Uma das propostas de criação do RU era exatamente onde hoje se localiza o DCE, reduzindo o nosso tamanho físico a nada praticamente. Fato número 6. Devido ao problema de construção do RU, com o receio de um possível despejo, o advogado do DCE estruturou um documento em que a universidade declararia estar ciente de que aquele espaço, hoje ocupado pelo DCE, de fato a este pertence, formalizando assim tudo o que antes era apenas verbal. E olha só que interessante, dias após a apresentação de tal documento, fora levado ao CONSUM, aquele mesmo que permitiu que a nossa Semana do Calor ocorresse, um parecer, que hoje é a resolução, número 121/2017, em que pedia a aprovação das regras de permissão e uso de espaços internos e outros bens da PUC Paraná pelos órgãos de representação estudantil e demais entidades. Muito semelhante com o documento criado pelo advogado do DCE. Coincidência? Eu acho que não. Mais uma vez precisou que nós fizéssemos para que eles vissem que dava certo. Fato número 7. Incentivo ao esporte. Bom, essa eu vou deixar para que vocês perguntem aos seus próprios veteranos. E vamos destacar que estrutura exigida pelo MEC para o curso de Educação Física é algo bem diferente de incentivo. Fato número 8. Diariamente, alunos de diversos grupos e moradores das redondezas PUCianas enfrentam o mesmo problema que as assolam das maneiras mais diferentes possíveis. Começando por teatro. Alunos de teatro muitas vezes têm que ensaiar em banheiros, estacionamentos e camarins. Não é mesmo, Jaque? Não é mesmo, Luan? Por não terem um ambiente apropriado. No que tange aos alunos de música, esses têm suas salas de aula localizadas atrás do DCE, sem isolamento acústico algum, e disputando sonoramente com as baterias que ali
também se situam. E por falar em baterias, caro calouro, as baterias são algo que realmente agitam essa faculdade, mas para fazer parte delas, não é para qualquer um, pois ter que ensaiar na rua, à noite, sob chuva, correndo risco de assalto, tendo ensaios parados constantemente pela polícia devido aos moradores, que também estão em seu direito, reclamarem, é algo que desestimula a participação. Mas claro, para os eventos da PUC, todos sempre estão aqui à disposição, sorrindo. Afinal de contas, não é o ditado que apenas uma das mãos deve lavar a outra? Mas não se preocupem, caros colegas. O DCE, ciente desta problemática, elaborou um projeto de sala acústica em que todas as necessidades possam ser ouvidas, aqui dentro do campus. Temos, inclusive, um documentário e abaixo-assinado circulando pelas mídias, em que qualquer um pode assinar. Temos mais uma série de coisas que eu poderia ficar a noite inteira falando. Contudo, na hora certa a gente fala. Peço desculpas aos que não mereciam ouvir umas verdades tão deselegantes em um evento tão bonito, mas infelizmente, na hora do desespero, a gente tem que apelar. Não queremos que a PUC faça tudo do dia para a noite. Óbvio que não, a gente sabe que as coisas não são assim, mas a gente quer o mínimo de respeito que os alunos merecem, de fazer uma solicitação à PUC e ter a resposta de sim ou não, de não, por quê, se sim, quando, 1 ano, 2, não me importa, a gente só quer saber, mas infelizmente, hoje em dia nem isso a gente tem, somos levados em banho-maria, tendo que muitas vezes esperar meses para ter um simples sim ou não, quando temos. Por tudo que foi falado, e aos demais assuntos que queremos ouvir de vocês, nossos colegas, convido a todos e a todas para que no dia 27 de fevereiro, terça-feira que vem, às 18 horas, na Concha Acústica, as escadarias ao lado da biblioteca, estejamos unidos para uma Assembleia Geral, em que juntos iremos deliberar sobre o futuro em que queremos a nossa universidade. A todas e a todos que estiverem adentrando na PUC, bem como aos que já pertencem à mesma, saibam, jamais nos silenciarão, pois se formos para ser o silêncio, que sejamos o silêncio que dá sentido e harmonia entre as notas musicais. Muito obrigado. E só mais uma coisinha que eu estava esquecendo. A PUC pediu para ler esse texto para vocês. Viver o campus é isso, é abrir nossos horizontes em inúmeros aspectos. Aqui, somos incentivados a dar asas à mente e ao corpo, por meio da cultura e do esporte, áreas bastante valorizadas pela vida. Pessoal, solta o vídeo aí para nós.